Olá, amigos do Ideal Espírita, é uma satisfação estar aqui com vocês para darmos continuidade aos estudos da série psicológica Joana de Ângeles, do livro Jesus e Atualidade. E hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 8, Jesus e o Dever. Todos nós, nas nossas atividades cotidianas, encontramos aquelas que temos o dever de realizar, seja por um impositivo legal ou por uma necessidade. Aquilo que, de certa forma, estabelece um comportamento esperado por nós. Cumprir os nossos deveres com a lei, pagar os nossos impostos, servir à sociedade e ao nosso próximo. Da mesma forma, na pauta espiritual, encontramos também o dever como mecanismo de reajustes com a lei divina. E é justamente nessa pauta que a mentora Joana de Ângeles vem conceituar o dever. Vamos trazer aqui o conceito de dever. A palavra dever se refere a tudo que é considerado uma obrigação, imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela nossa própria consciência. O termo está relacionado com a ética e com a moral, pois se refere às ações ou formas de comportamento que têm sido socialmente estabelecidas por nós mesmos, as nossas regras que temos que seguir para vivermos em sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, versículo 7, sedes perfeito, Lázaro traça para nós todos os conceitos de dever. Qual o dever? Qual o verdadeiro sentido do dever? Dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E o que seria essa obrigação moral? Em síntese, a obrigação moral consiste em ter a consciência despertada para o bem consigo mesmo, primeiramente, para com as outras pessoas, e respeitando o livre-arbítrio de forma mais salutar possível. É você respeitar a você, fazer o bem ao outro, mas respeitando as suas escolhas, que nem sempre vão ser iguais às suas. Continuando no capítulo, o dever com o próximo começa precisamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a paz do nosso próximo e termina no limite em que não desejarias ver transpor em relação a vós mesmo, ou seja, o que você não quer fazer, que não faça ao outro, que não gostaria que fizesse a você. Essa é a grande questão, que muitas das vezes nós estamos atribulados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa vidinha, né? E muitas das vezes nós não cumprimos o dever com o outro porque nós não nos atentamos ao outro. Nós não prestamos atenção naqueles que estão ao nosso redor, que necessitam de nós, que necessitam da nossa atenção, né? E aí deixamos os nossos deveres. Quantas vezes nós, envolvidos com a nossa rotina, esquecemos de dar o carinho, a atenção que nossos filhos precisam, aos nossos pais, às pessoas que estão ali junto de nós. Nós estamos envolvidos no trabalho, na rotina, e esquecemos esses pequenos detalhes. Ainda mais hoje, né? Com o mundo tão globalizado, são tantos os atrativos que nós temos que acabamos nos distraindo com o outro. O Evangelho nos apresenta uma visão plural sobre o mundo em que vivemos. Muitas vezes ficamos tão atribulados de desafios que não sabemos como prosseguir, cumprir nosso dever conosco mesmo e em seguida para com os nossos ou para com os outros. Dever é o guardião da razão. O dever cumprido é a forma de usar a nossa razão para cumprir nosso dever com as pessoas e criarmos um mundo cada vez mais elevado na escala evolutiva. Façamos o bem
visando a coletividade e a nós mesmos, a todos que estão em nossa volta. Lázaro completa definindo que o homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Se não tivéssemos regras, deveres a seguir, nós seguramente estaríamos perdidos, mais ainda do que às vezes nos encontramos. Por isso que é importante ver o dever como uma forma de evolução, uma forma para que possamos progredir e seguir adiante, respeitando principalmente o nosso próximo e a nós mesmos. Vamos continuando. Por que então será que é tão difícil para nós cumprir alguns deveres que nos são impostos, né? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos nossos deveres. Então, muitas das vezes, fazemos aquilo que nos dá prazer, aquilo que contribui de alguma forma ou que a gente vai ter um ganho específico, né? E nos esquecemos daqueles deveres morais que temos para com nossos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É uma frase do André Luiz no livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier. E a diferença da obrigação social e do dever moral. Porque aquela obrigação social, né, nós cumprimos ou fazemos porque temos que arcar com elas. Mas e o dever moral? Vou dar aqui um exemplo muito simples, mas para ilustrar essa diferença. Quando nós somos pequenos, né, nós temos aí todo o carinho, o cuidado de nossos pais, que zelam por nós, pela nossa saúde, pela nossa segurança, enfim, até nos tornarmos adultos. Quando eles envelhecem, seria a oportunidade de nós agora retribuir todo esse carinho e todo esse amor. Mas aí nós ficamos envolvidos no nosso cotidiano e nos esquecemos às vezes de retribuir como deveriam, como eles mereciam. E aí nos sentimos obrigados, muitas das vezes, em visitá-los, né, de vez em quando. Então aí, final de semana, você chega e fala, puxa, eu tenho que ver a mamãe, tenho que ver o papai, tenho que almoçar com eles. Mas eu vou fazer isso por uma questão social, porque os outros vão estar me cobrando, você não vai visitar seu pai, os vizinhos vão ver, ou eu vou fazer isso com amor, porque eu gosto de estar na presença deles, porque eu sinto bem na presença deles e eu quero retribuir a eles toda a dedicação que tiveram comigo. Percebem a diferença? Então essa obrigação social, ela tem que vir junto com um dever moral e principalmente vir com amor. Se não existe alegria ou amor no gesto, melhor será fazer mudanças, entendendo que é preciso amar o dever e não apenas executar as obrigações que a sociedade nos impõe. O que será que o outro vai dizer, né? O dever é sempre estimulado pela consciência e não pelas regras sociais. Por tudo isso, podemos concluir que o convite ao bem, a prática do dever moral, sempre nos acompanhou, apesar de dificilmente o percebermos. Emmanuel também vem trazer o significado do dever em Lições de Emmanuel. Não é algo que se impõe sem nenhum propósito. Tem origem no ajustamento das leis divinas, em relação àquilo que nos compete realizar para o
o nosso próprio crescimento. O dever, portanto, deriva não somente de uma imposição externa do meio, né? Mas de um desejo, de uma vontade de querer ser melhor, de progredir, de uma necessidade interna de crescer e seguir adiante e progredir, de nos ajustarmos em relação à nossa lei divina e a nós mesmos, para o nosso próprio crescimento. Para exemplificar um pouco isso, eu trouxe aqui a parábola do semeador. Existe um senhor que saiu a semear e ele trazia algumas sementes e essas sementes foram jogadas pelo caminho. Logo em seguida, os pássaros a comeram. Mais adiante, o semeador joga as sementes em pedregulhos. Elas tentaram nascer, mas por não ter fixado as suas raízes no solo, devido às pedras, ao sair, o sol as queimou e elas morreram. Mais adiante, o semeador joga as sementes em espinhos, em espinheiros. Elas tentam brotar, mas os espinhos crescem, as abafam e as matam. Seguindo a estrada, o semeador joga agora as sementes em terras férteis e elas crescem e dão bons frutos. Essa parábola simplificada traz para nós a nossa mensagem recebida. Muitas das vezes nós temos em nossas mãos recursos para progredir, para crescer, para melhorarmos, para fazermos as nossas reformas íntimas, que é o que pede a nossa doutrina, através das obras codificadas pelo Allan Kardec. Mas nós não aproveitamos, ou muitas das vezes a ouvimos, mas não damos importância, e elas se vão como na estrada. Às vezes nós paramos um pouco para ouvir, mas como elas não estão fixadas no solo, elas se perdem e nós acabamos nos distraindo. Podemos até gostar, algo na doutrina nos chamar a atenção, mas deixamos-nos envolver com o materialismo, com a vida cotidiana aqui da Terra, e nos esquecemos do nosso real objetivo de estarmos aqui. Não nos fixamos, e aí nos perdemos. Mas em alguns irá de alguma forma a semente brotar e vamos conseguir evoluir e continuar, que é esse o nosso propósito. Agora nós vamos trazer a visão da mentora Joana de Ângeles sobre o dever. Joana nos diz: de maneira inconsciente, incontestáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Então, somos espíritos, somos nós na infantilidade ainda, né? Fecham-se nos valores que se atribui possuir e, quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Não aceitam. Não assumem responsabilidades, nem cumprem com seus deveres que lhes cabem. São exigentes com a conduta alheia e benevolente para com seus próprios erros. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos e são considerados como agridem merecer.
A mentora, ela reflete aqui a todos aqueles que ainda estão no egoísmo de não perceber o próximo, mas só a si mesmo. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. Olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e principalmente para com os nossos irmãos terrestres. Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outro. O prêmio é a honra que se concede ao triunfador que se empenhou em consegui-lo. Devemos merecer aquilo que conquistamos, mas com trabalho e com suor próprio e com dever cumprido. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da nossa vida. E aqui eu trouxe para vocês a parábola dos dois irmãos que a mentora Joana cita no livro. Vou colocar aqui para vocês. Pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Matará de modo horrível esses perversos. Responderam eles. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Muito bem, meus amigos. Essa parábola, ela se refere ao povo da época, né, em que o primeiro filho seriam aqueles excluídos da época em que eles recebem um convite, a princípio dizem não, mas depois vão trabalhar. O segundo filho,
é aqueles da época que eram os aceitáveis, né, os judeus, que a princípio dizem sim, mas depois não aparecem no trabalho para ajudar o pai. E a mentora Joana de Ângeles faz uma comparação. Defrontamos nessa experiência a ação, a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender, a fim de melhor atuar. Ele não induz ninguém à alteração da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquista do homem, do bem que cumpre com o seu dever. Então, você ter a ação de dever cumprido. A mentora ainda coloca que nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneça inoperante em um lugar já conquistado, parado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante, progredindo, trabalhando sempre, cumprindo os seus deveres. O dever que te impõe renuncia a sacrifícios, também te alça a harmonia, liberando-te de conflitos e das dúvidas. Não cesse de crescer interiormente, buscando sua reforma íntima, sua melhora, a sua evolução. A insatisfação com que já lograste sem rebeldia será tua motivação para conquistas mais expressivas. Agora eu trouxe um videozinho para vocês para que possamos fazer a reflexão sobre o dever. Vamos assisti-los. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade,
amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Muito bom! Muito bonito o vídeo, vai ficar aí como uma reflexão. E eu vou convidar vocês a fazerem uma avaliação interior. Gostaria que vocês, hoje ainda à noite, ao deitar, se perguntassem: você tem realizado perante a sua consciência todo o seu dever? Pergunte para você: quais virtudes os sentimentos de dever nos faz buscar? Vamos refletir sobre o dever, se estamos cumprindo o dever para conosco, para com Deus e para com o nosso próximo. Aqui estão todos os livros utilizados no estudo de hoje. Agradeço a paciência de vocês e espero vê-los em breve no próximo estudo. Muito obrigado e boa noite a todos.